Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Mateus, capítulo 16, versículo 26. Diz o seguinte: pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Vamos todos repetir este versículo, toda a igreja, acredito que está colocado. Todos. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? O tema da nossa reflexão desta noite é o seguinte: revelações sobre a realidade da alma. Essa palavra alma é importante e nós vamos ver a importância dessa palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde nós encontramos a estrutura de um ser humano, portanto a estrutura de cada um de nós. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então poderíamos fazer inicialmente a seguinte pergunta: o que é a alma? E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, tem a resposta: é o sopro de Deus em nós. O que é que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Então a alma é a vida propriamente dita, é o fôlego de Deus. E nós temos aqui a primeira revelação da parte de Deus a respeito do que é alma. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus diz o seguinte: pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Então nós vamos fazer aqui uma análise do que Jesus está querendo dizer. O que ele está querendo dizer aqui? O que pesa mais? O mundo ou a eternidade? Veja que Jesus estabelece aqui uma balança. O que é uma balança? É um instrumento de medição. Ele diz: pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7, nós entendemos a dimensão do que seja o mundo e do que seja a eternidade. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos aqui exatamente a explicação dessa colocação de Jesus em relação a essa balança da eternidade. E nós poderíamos pensar, tanto nós aqui, como nesse momento, no dia 31 de dezembro, e que eu poderia dizer, o show venceu. E eu não estou falando do show em relação às igrejas. Eu estou falando do show, daquilo que neste dia é proposto para que as pessoas vá participar deste grande show no dia 31 de dezembro. Em quantas praias, em quantos clubes, através das redes de televisão, através da internet. E aí nós poderíamos dizer, nessa balança da eternidade, de mundo e eternidade, nós poderíamos dizer, o show ganhou. Quantas pessoas nós temos hoje aqui, e quantas pessoas nesse exato momento estão nesses lugares? E o que é que pesa mais? Quando é que a ficha da humanidade vai cair em relação a essa balança? Do que pesa mais? Mas Jesus, ele disse aqui, pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas fizeram uma fezinha na mega da virada, esperando o quê? Receber uma bolada. E para que receber essa bolada? Qual é o foco? Qual o interesse disso aí? O foco, o mundo, as coisas do mundo. Mas Jesus diz, que dará o homem em troca da sua alma? E o que é que Jesus está dizendo? Existe algo dentro de nós que é muito mais e que tem muito mais valor, e que é exatamente com este algo que nós vamos nos conectar com a eternidade, que nós iremos para a eternidade, que nós iremos viver para sempre. Voltando, primeira carta de João 2,17. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência. E o que significa concupiscência? Significa desejo desenfreado. No original, epitomia. No grego, epitomia. Desejo desenfreado. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21, Jesus coloca o exemplo de um homem que nessa balança entre mundo e eternidade, nós vamos verificar qual foi a opção, qual foi a escolha deste homem. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Aí, a partir do versículo 16, o que é que diz? Propôs-lhes então uma parábola. E
E o que é uma parábola? Uma parábola é um modo particular de Jesus revelar os mistérios do reino dos céus. E aí, a partir do versículo 16, ele diz a seguinte parábola: propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma, olha o nome alma novamente, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, aqui nós temos uma escolha daquele homem. E um detalhe: ele disse o seguinte: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Como é que aquele homem poderia saber que ele teria muitos anos? Como é que ele poderia falar a respeito da imponderabilidade da vida? Ele, por acaso, tinha um controle do seu coração? Ele sabia qual seria o dia que ele estaria dentro do caixão? Mas aí o que Jesus diz na parábola? Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E sabe o que significa esta noite te pedirão a tua alma? Significa a hora da prestação de contas com Deus. E cada um de nós um dia teremos este momento da prestação de contas com Deus, o momento do encontro, o momento daquela parte que Deus deu a cada um de nós, que estará conectado com Ele e com o céu. Esta noite te pedirão a tua alma. Em outras palavras, tu vais morrer. E a opção que tu fizeste, para quem será? Tudo vai ficar aqui. Esta noite te pedirão a tua alma. Mais uma vez, nós encontramos a palavra alma. E vejamos. E vejamos, no original, do grego, algumas palavras são significativas. A palavra alma, no grego, é psique. A palavra espírito, no grego, é pneuma. E a palavra vida, no grego, é zoe ou bios. Zoe ou bios. Aqui, em todas essas palavras,
que Jesus está mencionando aqui, alma, é psique, como aquela realidade que nós temos, que é diferente do corpo. No grego, a palavra corpo é soma no original. Então, em todas essas palavras, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus me disse incessado, esta noite te pedirão a tua alma. É exatamente aquilo, é aquele sopro, lá no Gênesis, o sopro de Deus, o fôlego de Deus. Mas Jesus, ele revela algo mais a respeito da alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o significado da perda da alma, tal qual aqui Mateus 10, 28, é ser jogado por Deus no inferno. A perda da alma. E aí nós voltamos para Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ir para o inferno? De que valeu uma vida que para muitos seria uma vida intensa, mas no pecado, esquecendo-se completamente da realidade da eternidade? Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quedará o homem em troca da sua alma? E aí retornamos para Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Prestem bem atenção no que Jesus está falando aqui, que existe uma realidade em cada um de nós que não morre, que é imortal. E não é o pastor Gilmar que está dizendo, quem está dizendo é Jesus Cristo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. E a palavra no original inferno aqui é Geena. Geena. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o que significa a perda da alma ser jogado por Deus no inferno? Então, é a troca que a humanidade tem que pensar se vale a pena, tal qual Jesus colocou essa balança. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta a mega sena da virada e ir para o inferno? Mas é a escolha que cada pessoa tem que fazer.
Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Primeira carta de João 2,17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e que nós foquemos aquilo que é mais importante em nossas vidas, que não haja uma inversão de valores, porque tudo que nós ganharmos aqui no mundo fica aqui no mundo. Tudo, absolutamente tudo que nós ganharmos aqui ficará aqui mesmo. Agora, a alma é essa realidade que um dia estará sendo conectada com o céu e preparado para viver eternamente, e que nós estejamos preparados para o momento em que Deus disser: esta noite te pedirão a tua alma. O momento da hora de prestação de contas com Deus não é prestação de contas com um semelhante a nós, é uma prestação de contas com aquele que fez tanto o nosso corpo como nos deu a alma. Que Deus, pois, coloque estas verdades e que nós possamos. Eu não digo que no dia 31 há muitas promessas, não devemos fazer nenhuma promessa para Deus, porque muitas vezes são promessas vazias, promessas que são feitas e que Deus já sabe que nunca serão cumpridas, mas que nós coloquemos um propósito de sermos crentes de verdade, sermos crentes convictos, de sentirmos o prazer de estar na casa do Senhor, não apenas no dia 31 de dezembro, mas em todas as oportunidades que Deus colocar para que estejamos aqui, e são tão poucas essas oportunidades, que realmente nós estejamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que essas verdades fiquem gravadas em nossas mentes e em nossos corações. E o tema da nossa reflexão foi revelações sobre a realidade da alma. Está tudo na Bíblia, está tudo escrito, e que os irmãos podem verificar tudo que está aí revelado. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.